A meia vai ficar, mãe? A meia vai ficar, essa meia vai contar história. Um dia vai estar no acervo, né? A vaca vai estar lá no museu. Essa é a meia. Vai ter a meia. Vai ter a meia. A meia da mama. Verdade. É verdade, tem a sandália do Guru, tem os pezinhos da Mar e tem a meia da Dani. Justo. Justo. Uma Dani assim, com a sentadinha na cadeira, com as flores no pescoço e a meinha. Não tem no Natal a meia do Papai Noel? Vai ter a meia da Mar. A mala dentro. É. Então vamos lá. Começar com uma musiquinha da Nanda Mai, aquela que você cantou, junto com o Gabriel, que você fala Nanda Mai. Essa? Pode ser essa. Você fala Nanda Mai. Tá bom. Tá bom não, é que é essa mesmo? É essa. Então tá bom. Ai, tira a mão. Jaya Mata, Hari Mata, Uma Parvati Anandama. Jaya Mata, Hari Mata, Uma Parvati Anandama. Jaya Mata, Kali Mata, Uma Parvati Anandama. Jaya Mata, Kali Mata, Uma Parvati Anandama. Anandama, 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 Anandama. Jaya Mata, Kali Mata, Uma Parvati 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 Anandama. Anandama, 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 Anandama. Jaya. Jai Ma. Jai Ma. Anandama. Ananda Maima. Ananda Maima. Chegamos na sexta Shakti.
Katyayani, a deusa da vitória. A força de devoção e fé que vence a natureza combativa e cega das paixões desenfreadas. Aquela que domina, quando a gente adentra o ekagrata, o foco, a gente não pode se desviar do caminho. A gente precisa persistir. É necessário perseverança, é necessário comprometimento. E Katyayani traz esse comprometimento, traz essa força de vontade de continuar, não deixando que nada nos tire do foco principal da nossa intenção, tá? Então, ela vence a natureza combativa e cega exatamente essa cegueira ainda da ignorância. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente chegou no nosso objetivo, que a gente alcançou esse estado de samadhi, né? Esse estado de foco, vislumbra por alguns segundos assim esse espaço, esses lokas, esses planos superiores, e o ego vem e te domina de novo. E aí você fala assim, pô, eu consigo, eu sou foda pra caramba, né? Nossa, olha só como eu tenho uma espiritualidade avançada, como eu sou diferente dos outros. Aí começa o julgamento, aí começa o comparativo. E aí, meu filho, minha filha, adeus. Você volta lá pro totem de novo. Você volta lá pro Muladhara de novo. Por quê? Porque você se deixou, você saiu do teu caminho. Tá? Então é necessário Katyayani nesse momento para te manter no teu objetivo. Certo? Cadê meu óculos? Sério, filha? Se não é você aqui para olhar meu óculos. Esse óculos. Obrigada, viu? Vamos lá. Vamos deixar os olhos fechados e vamos trazer Katyayani para dentro. Vamos resgatá-la de dentro de nós, na verdade, né? As lendas contam que Katyayani nasceu das chamas saídas dos olhos dos devas. Então, de Brahma, Vishnu e Shiva, com o semblante de uma montanha de esplendor, refulgente como 1000 sóis, tendo 3 olhos, cabelos negros e 18 braços. Shiva lhe deu o Trishula. Vishnu lhe deu o Sudarshan, que é o disco mortal. Varuna deu-lhe sua concha, utilizada para ritos e para convocar os exércitos celestiais. Agni, o deus do fogo, deu-lhe um dardo. Vayu, o deus do vento, um arco. Surya, o sol, uma aljava com flechas. Indra, o deus da guerra, um raio. Kuvera lhe deu a maçã, Brahma um rosário e o recipiente com água, que é o Kanta. Kala deu-lhe um escudo e uma espada. Percebe quantas armas, né? Para combater, para a gente não sair do nosso foco. Perceba. Vishvakarma entregou-lhe um machado de guerra e outras armas ainda. Assim armada poderosamente e adorada pelos deuses, Katyayani parte as colinas para bater-se contra os asuras, vulgo os demônios. Por sua grande beleza, os demônios relatam sua formosura.
a Mahishasura. Lembra que a Durga, né? É a tal da lenda que vocês já conhecem, que pretende pedir-lhe a mão em casamento. Contudo, a deusa lhe diz que sua mão deve ser conquistada em batalha. Ele então vem e luta longamente, mas Durga desce de seu leão e salta sobre as costas de Mahishasura, transformado em búfalo, e segurando-o com os pés, decepa-lhe a cabeça. A batalha épica e simbólica da deusa contra o búfalo se relaciona com a força de devoção e fé que vence a natureza combativa e cega das paixões. E que, uma vez que ela corta a cabeça do demônio, passa então a transmitir saberes ocultos do Tantra, especialmente sobre as Shaktis, as potências divinas. Então essa deusa, ela é adorada como Shakti Swarupa, a verdadeira forma da força divina. Sua adoração relatada em diferentes textos sagrados apoia-se no ato devocional de erigir a forma da deusa em areia molhada, praticar jejuns e orações. Tanto Skandamata quanto Katyayani estão relacionadas com Lakshmi, a deusa da prosperidade e da abundância. Esse arquétipo se relaciona às faces furiosas da deusa Katyayani. Sua cor é o vermelho e é mencionada nos textos como filha da agressividade e fúria espontânea dos deuses. Aquela que massacra o demônio Mahishasura. Asura em sânscrito quer dizer demônio. Uma raça de seres que são adversários dos devas, dos deuses. Mahishasura nasceu da união de Ramba, o rei dos Asuras, com a princesa Mahishi, que foi amaldiçoada para tornar-se um búfalo. Por essa razão, Mahishasura é capaz de se transformar em um búfalo à vontade. Daí a origem de seu nome, Mahisha, que é búfalo. Katyayani é cultuada como aquela que vence os Asuras e doa a vitória a todos nós. Ela é exatamente a matadora do demônio, atribuída ao sexto chakra, Agnya, ou Bindu. Suas bênçãos são invocadas ao se concentrar nesse ponto, de forma que a continuidade do sadhana é necessária, através dessa prática ininterrupta da Shakti anterior, que é o Ekagrata, certo? Agora que o poder de foco e concentração foram estabelecidos, é a hora da gente repousar a nossa atenção equânime sobre o Bindu, ou Agnya Chakra, para obtermos as bênçãos de vitória e sucesso para o nosso sadhana. Uma prática interessante que um dia, quando a gente for na praia, a gente pode fazer num retiro, é exatamente levantar essa mutinha em areia molhada, né? Ela é muito simbólica, é muito bonito de se fazer. A areia, ela torna-se moldável estando molhada. Então é necessário que uma vez é necessário o sol para secá-la, para manter isso. Então, utilizando esses elementos, a gente cria um ritual, né? E ao mesmo tempo a gente observa que depois vem o mar e traz a impermanência, né? Ele derruba e observa que tudo é fluido, a impermanência segue as águas,
a areia, o desfazer, o sabor do vento reduzido, o pó, flui na brisa e na ventania. Mesmo nossas imagens sobre o divino, em todas as formas, são meras projeções, e isso simboliza isso. Que não adianta nada a gente cultuar somente as murtis por fora. Por isso que eu falo para vocês fecharem os olhos e trazê-las para dentro, porque é ali que é o verdadeiro Tantra, né? O verdadeiro estudo. A vitória é exatamente observar e compreender a vacuidade. Que é essa vacuidade inerente a todos os fenômenos, e assim contemplar como todas as conquistas humanas são efêmeras e transitórias, mesmo aquelas ditas espirituais. Tudo quanto nos é oferecido para deleite e desfrute de nossas vidas e almas está dotado de insubstancialidade, ainda que sejam graças oportunas ao nosso bem viver. Oferendar gratidão por nossas conquistas na vida e pelas oportunidades de aprendizado, mesmo em situações complicadas e difíceis, é uma grande demonstração de sabedoria. A gratidão é a virtude que protege a alma dos estados psíquicos sofridos e intoxicantes, nos protegendo dos venenos mentais, de aversão, apego, apatia e insensibilidade. É isso que Katyayani nos mostra. Vamos acender a vela. Om Hrim Shrim Katyayaniai Swaha. 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 Om Hrim Shrim Katyayaniai Swaha.
Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Om Rim Shrim Kachayanyaya Swaha. Adentrando a sétima Shakti, Kalaratri. O tempo e a noite escura. Kalima, Kalaratri. Ratri, noite. Kala, Kali. Aqui tudo transforma, aqui tudo destrói, pela ação de Kala, o tempo. Filha da agressividade e fúria espontânea dos deuses, a mãe do ventre cósmico. O mito da deusa Kali. Kali. A negra terrífica, aquela que é interessante dizer que aqui dentro dos tantras, dos textos tântricos, ela não nasceu de Deus nenhum. Ela nem nasceu do terceiro olho de Durga. Ela simplesmente é. Mas vamos adentrar o mito um pouquinho também. Meu óculos. Não vou mais falar juro, ele tá aqui. Então, o que diz as escrituras? Deusa Kali, a negra, a terrífica, nascida do corpo de Durga para derrotar os Asuras, certo? Ela usa uma guirlanda de caveiras, vamos trazê-la para dentro. Símbolo das percepções e conclusões equivocadas. Então a gente tem que cortar esse ego, essas cabeças, esses demônios, para não ter mais equívoco nenhum em nada, em nenhum tempo nem espaço. É a verdade e somente ela que tem que imperar. Uma saia de braços cortados, egoísmo e apropriação indevida. Ou como Shiva, o saiote de pele de tigre, a morte das paixões cegas. Aquilo que te tira o foco, certo? Simbolizando a sabedoria, com uma das mãos empunha uma espada mortal, simbolizando a sabedoria que põe fim a toda ignorância. Na outra carrega uma cabeça decepada, ou seja, o pequeno eu, a identidade ilusória e efêmera. E apesar dessa aparência aterrorizante, suas duas outras mãos realizam mudras, o abhaya. Não temas,
e aproxima-te de mim. Os dedos fechados, tá? Ó, essa partezinha daqui da mão com essa daqui, ó. Então é bem assim. É para alongar o punho mesmo. E os dedos fechadinhos, tá? E aí a gente pode depois fazer o contrário. No Tandava, a gente às vezes afasta um pouco, mas é esse símbolo aqui, tá? A barra e a mudra. Com Kalaratri, chegamos a uma passagem muito significativa do nosso sadhana. A destruição de todas as imagens, conceitos, ideias, crenças, enfim, de toda forma ou nome que se possa utilizar-se para comunicar o incomunicável. Kala, o tempo, Senhor do mundo, tudo cura, tudo destrói, tudo transforma, tudo sustenta e, de certa forma, é tanto uma medida ilusória, intangível, pois só existe pela ação do movimento, quanto é a representação perfeita do Supremo, que é criador, sustentador e destruidor de tudo. A noite escura é tanto a representação de estados obscuros de consciência, intelecto e mente, o signo da ignorância, quanto representação das provações. Ou seja, a noite escura da alma. Um tempo de desolação, mas também de solitude e de silêncio. Podemos passar pela experiência de radical abandono e confusão dentro do Navratri, sentindo sua fé fraquejar, aquilo que eu falei. Eu tô cansado, eu não aguento mais, eu quero parar, tá demais, tá tenso. E é nesse momento que vem Kalaratri para te puxar, para te sustentar, para falar, não, você não vai parar. Você vai seguir em frente. Você tem muito ainda que aprender. Você tem muito ainda que destruir aí para subir essa montanha. Muitas vezes vem animais, vem obstáculos, vem, né, na nossa mente, vem nos tirar do foco. Mas Kalaratri é essa força da justiça que vai imperar dentro do teu sadhana. Muitas vezes esses rompimentos são dolorosos. Ninguém disse que praticar um sadhana tântrico é fácil, né? Mas a gente pode perceber oscilações de humor. E, nesse momento, parece até muito incompreensível, mas por que eu tenho que passar por isso? Acho que eu vou parar, vou sair, vou pra balada, não quero mais saber de nada, né? Mas aí é o momento de você se investigar mais uma vez e falar, não, eu vou continuar. Porque agora que eu cheguei perto, eu tô na sétima noite, na sétima Shakti, por que eu vou parar? O confronto vai ser maior a cada dia. Cada dia, cada noite, cada ratri, cada noite, vai ficar mais forte. Porque eu sempre falo, o yoga tântrico não é para fracos. Vai praticar qualquer outra coisa. Mas yoga tântrico é combate, é enfrentamento. E Kalaratri tá aqui para isso. Para te empoderar, para te falar assim, não, você vai comigo. Você não vai desistir agora. Todos esses asuras interiores que a gente tem vão querer conversar com você e vão querer te tirar do foco. Mas Kalaratri não vai deixar. Porque você é Kalaratri e você não vai se esquecer mais disso. É o momento de você lembrar e resgatá-la. E pegar essa trishula e fincar esse trishula no solo e tremer. E tremer. Fazer tremer. Fazer ressoar em todos os lokas, em todos os planos, dentro de você e também fora. E aí sim, você tá no caminho e vai continuar. Porque você é Shakti, você é Kali, você é Kalaratri.
Kalaratri, ela está atuando, ela acessa o movimento. E quando ela acessa esses macaquinhos da mente, os movimentos, as oscilações, os vrites e tudo mais, ela traz o Nirbidya Samadhi, uma imobilidade profunda, caracterizada inclusive pela diminuição saliente até do fluxo respiratório e da pulsação cardíaca. Como se estivéssemos até cataléptico, sabe? Uma catalepsia. Você não consegue nem se mexer mais. É esse estado, entendeu? Adormecido profundamente, entendendo o Nirbidya Samadhi. Encarar o medo, o maior obstáculo do ser para vivenciar a unidade. O medo da morte, da pequena identidade. Porque ainda você quer se associar com essa pequena identidade que você se autodenomina. E você não acredita na tua grandiosidade. E se boicota o tempo todo. Não acreditando na tua grandiosidade, nos insights que vêm. Pensando que é simplesmente fruto da minha mente pequena. E se for fruto da sua consciência e você não está dando vazão a ela? Então é um momento de valorizar mais aquilo que o teu coração fala, aquilo que a deusa fala para você. Permitir que isso aconteça. Kala, o tempo, o Senhor do mundo, que tudo cura, que tudo é destruído, que tudo se transforma. Kali, a negra terrífica, nascida e celebrada como a destruidora, ou melhor, a iluminadora da obscuridade. Kalaratri, ela é Kali e ao mesmo tempo a criadora, a sustentadora e a destruidora dentro de Kalikula. A noite escura, ela representa esses espaços dentro da nossa mente que a gente não investiga, que a gente não dá vazão e nem importância, mas que aqui agora ela te convida para isso. O que é ainda que existe dentro de mim, que está repleto de sabedoria, que está repleto de identidades verdadeiras, por que eu ainda me identifico com essa superficialidade? Por quê? Porque assim eu fui instruída, assim os seres humanos nos educam, né? É difícil da gente transcender isso tudo. Acreditar que a gente é simplesmente esse corpo, esse nome, esse sobrenome e essa profissão. Mas o que é você de verdade dentro de tudo isso? O que eu sou? Lembra a pergunta que a gente fez lá atrás? Quem sou eu? Aham Kali. Eu sou Kali. Você é Kali. Todos nós somos Kali.
E é isso que eu quero que vocês entendam e vivenciem. E não somente escutem como se fosse uma frase bonita para você colocar no teu caderno e não vivenciá-la. Eu quero que você vivencie isso. Eu quero que você desperte para isso. Reacenda esse fogo e alcance o Nirbidya Samadhi. Tá? Então, a atuação de Kalaratri cessa esse movimento, o foco já está acontecendo. Através das últimas dos Shaktis, agora os 3 estados de Samadhi são conhecidos e vivenciados em comunhão. Ou seja, quando a gente tinha ali o foco, a gente tinha a semente. Então a gente desfruta do Sabidya Samadhi, êxtase ainda com o conceito, com a semente que a gente fala. Agora, o Nirbidya Samadhi, não precisando mais de nada, estando no vazio. Nir, sem semente. Bidya, semente. A gente fala de Bidya Mantra. Bidya é o mantra semente. Aqui, quando a gente estava ainda com o foco, com a intenção, a gente tinha algo para olhar, para focar. Agora eu quero que você abandone tudo isso na vacuidade. Sem semente. Você não precisa mais de nada. Você não precisa de olhar algo para estar dentro. Você tem que focar lá no dentro, lá na escuridão. E é ali que eu quero que você encontre o Nirbidya Samadhi, sem semente. Para que vocês alcancem o verdadeiro êxtase, que nem é o Sabidya e nem o Nirbidya. É simplesmente estar em comunhão. É o terceiro estádio e o verdadeiro... Estádio não, né? Estádio de futebol. É o terceiro estado, que é a própria Ananda, o êxtase. Ou Satchidananda, né? Enquanto existir palavra ou imagem, ainda existirá movimento. E se existirá movimento, você não está aonde você tem que estar. Porque ainda vai ter energia, ainda vai ter hormônios, funções. Você ainda vai estar focado em algo, em chakras. Não. Eu quero nada. Nada. Simplesmente nada. É ali que eu quero que você esteja. E aí sim, tudo existirá. Dani, você tá me zoando, né? Você tá me zoando, mas é isso. Quando o Kalaratri atua, cessam os movimentos. Uma imobilidade profunda com diminuição de tudo. Então vamos lá. Fecha os olhos um pouquinho. Se a tua mente disser, eu tô com dor na coluna, meu pé tá doendo, meu pé tá formigando, minhas costas estão doendo, você não está contemplando, você não está meditando. Se vier de novo a porcaria do homem do iFood... Eu achei que você não ia falar. Eu não
quero que você fique, filha da mãe, sai daqui. Por que você entra pela porta da minha casa na hora que eu tô contemplando, na hora que eu tô meditando? iFood, iFood, iFood. E não parava a porra do iFood. Gente, Fala sério. fala, são Posso os falar dos Asuras, meus? né, mãe? Posso falar dos meus Asuras? Quando você segura o ovo, você vê um Pokémon saindo. Quando vai fazer o negócio, e se for do Spock? Quando vai fazer os dois, e se for do Spock? Sério. Os meus Asuras, eles não são legais. Não, realmente você... Eu não vou nem falar. Eles não são legais, mas eu reconheço todos eles. Imagina um Pokémon saindo do ovo da sua mão, gente. Você comeu muito traquinas hoje, né? Não, esse é o estado normal. É que eu não tomei remédio de manhã. Ah, então... Acende a vela agora, mas só depois. Vamos lá, vai. Já não deu, não. Acabou já. Acabou já. Já não deu. Depois dessa... Ninguém quer ver um Pokémon? Calaratri. Ela pode, mãe? Oi? Eu posso emprestar? Ué, Não pode, ela tá sem. claro. Entendeu? Do nosso rei. Depois eu vou mandar foto pra ele. Isso. E as rosas que ele trouxe abriram todas, ó. Tá vendo? Lindo. Tudo fechadinho. É, As vermelhinhas. as vermelhinhas. É. Aqui, gente, a gente não vai começar com OM. A gente vai começar já com um Bidya de Kali, que é EM. A-I-M. EM. Enrinclin. Enrinclin. Kalratriai Nama Swaha. Enrinclin. Kalratriai Nama Swaha. Enrinclin. Kalaratriai 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 Namah 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 Swaha. Enrinclin.
Kalaratriyai Namah Swaha. Enrim Klim 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 Kalaratriyai Namah Swaha. Namah Swaha. Chegamos à 8ª noite. A 8ª Shakti, Maha Gauri, a deusa imaculada. Mas o que é esse imaculada? Se somos tantricas, tem que ser um sentimento verdadeiro da tua fé. Nada que esteja fora disso. A própria bênção da compreensão, da sabedoria, da beleza, da vitória e do amor. A penúltima Shakti, ela tem um poder divino que, de acordo com a tradição tantrica, de cumprir com todos os anseios metafísicos e materiais dos devotos. Ela é adorada por esse benefício de alívio, em especial de pacificação desses tormentos que ainda ocupam, como preocupações e sofrimentos. Porque, eu já alcancei o Nirbidya Samadhi, então está tudo certo. Não. Ainda ficam sujeiras e ela vem para macular isso, para limpar, para retirar aquilo que ainda fica. Tá? Ela dá um não para preocupações, sofrimentos e tormentos. Como é que ela é? Vamos trazer para a nossa tela mental. Com 4 braços, ela está de posse do Damaru, que é exatamente a contagem do tempo. Às vezes ela segura um lótus, que simboliza as realizações espirituais. Um pandeiro, que simboliza a bem-aventurança e a alegria, realizando nas 2 mãos as mudras de bênção e de destemor, exatamente a barra de mudra de novo. Ela vem também carregando uma única arma, o Trishula, que vem sustentado por uma longa haste, o que indica ser instrumento bélico de longo alcance, de perfuração única. E mais, esse Trishula não está empunhado no ícone, como que para ferir, mas em verticalidade firme, apontando para o alto. Certo? Conta o folclore tântrico que Parvati decidiu praticar uma intensa austeridade para conquistar Mahadeva. Eu já contei isso para vocês. Assim ela renunciou a todos os confortos e riquezas do palácio e partiu em penitência para a floresta por muitos anos. Enfrentou todas as intempéries da natureza, o calor, o frio, a chuva, a tempestade, seca, ficando assim com o corpo coberto de terra, de poeira e folhas das árvores, o que lhe deixou com uma aparência sofrida,
de tez suja, escura. Por fim, Shiva apareceu para ela e deu sua palavra. Tomou-la como amante. Do seu cabelo emaranhado, fez descer as águas sagradas do Ganges, lavando a sua pele de deusa, purificando o seu corpo. Assim, fulgurante, imaculada, brilhante, Parvati veio a ser conhecida como Mahagauri. Mahagauri representa tanto o Tan, que é expansão e dilatação da consciência, quanto o Tra, a retração, o retorno, a volta da epifania, quando pouco a pouco tomamos consciência de nossa individualidade reconstruída após o êxtase. Então, quando entramos em Ananda, no Mahasamadhi, a gente abre, a gente se expande, então a gente está no Tan. E quando a gente retorna, a gente está no Tra. Então isso mostra que nós dominamos ao mesmo tempo essa expansão de estar no todo, de sermos uno, mas também podemos viver aqui no Tra, na individualidade, sem mudar, dominando os dois planos, entendendo que a gente pode sim viver nesse mundo, viver nesse plano, e com a consciência no todo, dominando tudo ao mesmo tempo. E essa sabedoria e essa plenitude é ela, é Mahagauri. Aquela sensação do sagrado que vem após o êxtase, mas que nenhuma recordação ou construção mental e conceitual é capaz de reter ou reconstruir ou mesmo contar. Mahagauri é o espaço, é o vácuo, o vazio, o branco, a lacuna entre o Tan e o Tra. Aquilo que eu falo nas aulas de Pranayama é você dominar tanto o momento em que você inspira e tá naquele asana, dominou e você retorna expirando. Então é todo aquele movimento, o respirar, o entender, o estar no domínio, é não simplesmente estar no asana, estar na contemplação, mas saber que esse espaço entre a expansão e o retorno existe algo, e esse algo é ela. Deu para entender? Perfeitamente. Mahagauri é o espaço, o vácuo, o vazio, o branco, a lacuna, o gozo, o akasha, o espaço infinito e metafísico da alma universal, o depositário de todas as experiências vividas, de tudo o que pré-existiu, existe e existirá. Se Kalaratri Shakti é o tempo, Mahagauri Shakti é o não espaço e o não tempo. A purificação da consciência pelas águas sagradas. Vamos acender a vela? Fecha o olho um pouquinho. Vamos trazer a imagem dela. Depois que você acender. A deusa imaculada ou branca,
Virtudes e pureza, compreensão. A grande deusa que é a própria bênção da compreensão de que fomos, de que somos. A que confere virtudes e pureza, ou seja, o amor da mãe. Após termos passado a experiência da realidade única, do sem nome, do sem forma, Namarupa, à luz do vazio do amor, vislumbramos essa Shakti no mito. Mahagauri aparece montada em seu touro branco, como a neve do Himalaia, vestida de branco e dourado, um sari branco e dourado, simbolizando força, beleza, bem-aventurança e deleite espiritual, neutralidade e fulgor da máxima realização espiritual. Ela está associada a espaços que a gente ainda não conseguiu alcançar. E esse é o momento. É o momento preciso em que voltamos do Nirbidya Samadhi sem a interferência da personalidade do ego. Após a expansão do Tam, do fluxo de pensamento, da imagem, do signo, do significado e, por fim, significante, o pequeno eu, tradutor e comentador, agora volta a se retrair no Tra, a se recompor. Mas mesmo com a volta das funções ordinárias do psiquismo e logo do impacto do mesmo sobre o corpo, algo foi vivenciado, transbordado, algo que só se vivenciando realmente pode ser traduzido na alma. Palavras nunca darão jus. Temos que vivenciar a esse fenômeno. Não pode ser definido ou explicado, pois coloca tudo à prova. Checkmate. Todas as nossas concepções, conclusões, conceitos, crenças e suposto conhecimento, ferindo mortalmente nossa arrogância de tudo saber, tudo prever, de tudo controlar e de tudo apropriar-se. Isso é óbvio que confere um senso de temor, respeito e humildade, ao contemplarmos nossa magnitude, mas ao mesmo tempo esse eu insignificante e paradoxalmente nossa profundidade e vastidão sem fim, sem limites. Isso ao mesmo tempo pode soar como algo brando, doce, mas também é uma incrível revolução interior. E é óbvio que chega a ser assustador. É importante ressaltar que a fúria das deusas está mais relacionada com o ímpeto do que com o ódio, com o impulso, com superação, com agressividade inteligente, rigor e vigor e austeridade lúcida e sábia. Disciplina, energia e força. Repente e acesso, desejo e paixão, anseio de transcendência, de ir além, de transpor obstáculos e temores. Esse ímpeto tem por combustível o amor. Mahagauri tem o poder divino de cumprir com todos os anseios metafísicos dos devotos. Ela é adorada por todos esses benefícios de pacificar com todos os nossos tormentos, preocupações e sofrimentos. Esse é um pouquinho maior.
Om Rim Shrim Glangan. Om Rim Shrim Glangan Gauri Gin Swaha. Om Rim Shrim Glangan. Glangan. Gauri Gin Swaha. Om Shrim. Aí, ó. Om Rim Shrim Glangan. Glangan. Om Rim Shrim Glangan. Gauri Gin Swaha. Om Rim Shrim Glangan. Gauri Gin Swaha. Om Rim Shrim Glangan. Gauri Gin Swaha. Gin. G-E-E-M. Gin. Gauri Gin. Om Rim Shrim Glangan. Gauri Gin Swaha. 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 Observando a vacuidade, o vazio e esse espaço entre a expansão e a retração. Assim como o nosso coração, no momento em que ele bate, que expande o fluxo, e depois, novamente, sente esse espaço entre um toque e outro. A tua respiração, o acolhimento, o domínio.
colha um pouco os frutos de tudo que você realizou até esse momento. Os insights, as mensagens, os sentimentos, as mudanças por trás de cada trabalho no mantra, o poder do mantra iniciático, professado corretamente, o quanto ele toca o teu coração, o quanto ele reverbera e purifica. Não é à toa que o mantra é também uma cria, uma atividade de conexão, mas também de limpeza, de purificação do ambiente, da frequência. O quanto esse ambiente está repleto de amor, de dakinis, de devas, devatas. O quanto de transformação já aconteceu aqui até agora, de mudanças de frequência. E também investigue o quanto você se entregou, deixou que isso tudo acontecesse e se realizasse de forma grandiosa. Pois agora chegamos à conclusão do sadhana. A nona noite, a nona lua, a nona Shakti. Shri Siddhi Datri. Siddhi é quando nós conquistamos esses chamados poderes, os siddhis, as realizações de toda yogini, de todo yogi. Assim como eu conto dos siddhis de Ananda Mahima, de ficar pequenininha, de crescer, né? E de tantos outros siddhis, movimentar objetos. Tudo isso o homem consegue, o ser humano consegue. Mas para nós yoginis e yogis, não é a realização. É só ainda uma parte do processo que não devemos nos apegar. Ok? Siddhi Datri é a bem-aventurança, a senhora de todas as realizações e perfeições. É a experiência com o Uno. Essa mãe dos poderes e dons espirituais significa que seu nome é a conjunção de Siddhi, poder, força sobrenatural, habilidades para meditação, perfeições no caminho. E Datri é a doadora. Então ela é a doadora dos siddhis. Essa Shakti, ela é adorada exatamente no 9º dia. Ela cumpre todas as aspirações divinas e mundanas. Nessa forma, Durga assenta-se sobre o leão, sobre o tigre? Não. Não, sobre o lótus.
Aqui ela está sentada sobre o lótus. Possui 4 braços. Vamos vê-la, vamos enxergá-la. Durga sentada sobre o lótus, com 4 braços. Carrega um lótus, uma concha, um disco de energia e uma maçã. Ela remove a escuridão da ignorância e fornece os saberes divinos para todos. E ela está cercada, aqui no mito, de siddhas, de homens santos. Senhores perfeitos, mas para nós tantricas ela está cercada de dakinis. Também de gandharvas, poetas, cantores, trovadores divinos, de yakshas, de demônios, fantasmas, duendes, semideuses, que se prostam até a ela para sua glória celestial. Até os asuras estão ali cercando-a, adorando-a. A essa Shakti doadora de todos os Siddhis, Shiva uniu-se em forma cósmica e tornaram-se uno, um ser andrógeno conhecido como Ardhanareshwara, metade Shiva, metade Shakti. E assim, durante esse amplexo místico, veio à luz o universo manifesto, pois sem os Siddhis de Mahadevi, os vastos mundos não poderiam ser criados. Ela tem esse poder. Quando a consciência se encontra profundamente alterada e expandida, contemplamos diferentes sensações no corpo. Enquanto existe percepção de corpo, obviamente, porque depois não mais, né? A sensação de que o nosso corpo, psiquismo, é infinitamente pequeno. Assim como podemos ter a sensação de que temos um corpo desproporcionalmente imenso, pesado ou leve. Ainda podemos ter a sensação de que todo o universo manifesto está dentro de nós. Isso são demonstrações dos Siddhis, tá? E que seja possível abranger todos os lugares, todos os tempos, todas as dimensões. Quem leu a autobiografia de um yogi, tem um momento que Yogananda contempla isso e mostra que ele está ali em meditação, mas ele está ali também dentro da parede, e dentro da parede existem micro-organismos e ele está dentro desses micro-organismos. Lembra disso, Bru? E tem a parte do soco também, quando Sim. vai dar o soco no peito dele. Sim. Mas é legal. Isso é uma demonstração de que ele está em todas as partes, né? E depois vai subindo, 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 subindo. Não, mas essa é sacanagem, né? Porque o Swami fez com ele para ele saber Pra que ele- podia chegar e depois ele voltar. sozinho. Exatamente. Você quer aprender? Vai aprender. Mas Cadê? Desenvolvemos clarividência, não porque podemos prever eventos futuros ou passados, mas sim porque reconhecemos a secreta presença de Mahashakti Devi em toda a criação. Essa sensação de onipresença e onipotência não tem nenhuma relação com vaidade, arrogância ou autoapreço desmedido. Por contemplar sua presença em todos os fenômenos, nada mais pode servir de obstáculo ou objeto de aversão, tanto menos de posse, apego, insensibilidade ou apatia. Por ter se aplicado o conhecimento secreto do Tantra com esmero, diligência, constância, fidelidade e lealdade, os frutos e benesses são facilmente alcançados, ou melhor, fluem em livre correnteza de néctar, como a sua própria natureza impõe. Isso se chama Sahaja Samadhi. Tá? Nenhum esforço ou transpiração inútil, apenas consciência, beleza, é só a presença. Você simplesmente é. Você simplesmente está. E nada mais, né? É natural. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Vamos lá.
Siddhi, força sobrenatural, dons de meditação, habilidades e perfeições do caminho. Doador, essa Shakti cumpre todas as aspirações, é o que eu já falei. Esses presentes são ânima, os meios ocultos para reduzir o seu corpo até o tamanho de um átomo, uma proporção indivisível. Mahima, a habilidade de expandir o corpo até o tamanho infinitamente imenso. Garima, tornar-se infinitamente pesado. Lagma, tornar-se infinitamente leve. Prapti, o acesso irrestrito a todos os lugares, é a tal da onipresença. Prakamya, percepção e conhecimento de todos os desejos, ou seja, clarividência. Ishitva, soberania absoluta. E Vashishta, subjugação de todos os obstáculos. A ela, a grande senhora dos Siddhis, é que estamos agora reverenciando. Entre todos os mundos, para sempre, as faculdades, os dons, a contemplação, e lembra sempre, você não impõe isso, você simplesmente realiza. Não adianta rezar para isso, é simplesmente na labuta, ali, trabalhando, contemplando, e a realização vem. Não vem através de nada, simplesmente entrega e só. A última, que todos nós possamos chegar lá. Você está fazendo uma fogueirinha aí, né? Porque dá pra mim acender sozinha, nem precisava mexer, a minha quer arrancar. A dela ia acender sozinha, tava só de olho. Tá parecendo o Arco do Triunfo aí. Tá indo pra França, bem? É. Om Hrim Saha Siddhi. Calma, Dani. Ela já tá querendo vir. Om Hrim Saha. A gente tá ficando sem ar aqui, a gente vai morrer com gás carbônico. Abre um pouco. Mas ó, a quantidade de vermelho. É. De banho de parafina, isso sim. Com a casa morta, um pouco parafinada. A gente vai morrer de gás carbônico. É essa menina aí que tá queimando parafina. Ela tá entortando, ela vai É, cair. daqui a pouco ela. Mas aconteceu isso com todas. Com todas? Todas, sim. Deu certo, vai dar certo. Vai dar certo. É, eu não sei se com essa vai dar certo, porque tá caindo. Já caiu, já. Dobra ela agora. É esse aqui? Esse pauzinho aqui é melhor. Põe ela deitadinha aí, tá ótimo. Numa sopa de velho. Ai, deixa assim, né? Om Rim Saha Siddhi Datriyai Nama Swaha. 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 Om Rim Saha Siddhi Datriyai Nama Swaha.
Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Om Rim Saha Siddhidatriyai Namah Swaha. Jaimar, Jaimar, Jaimar. Vitória, vitória, vitória. Jaya, 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 Ma, Jaya, Durga, Jaya, Durga. Vitória, a grande Mãe Divina. Vitória sobre todos os males, todos os nossos medos, angústias que agora se vão. Que o grau de nossa entrega seja cada vez maior. As nossas aspirações tenham conclusão. Que o nosso propósito seja sempre de ascensão. Que a nossa conduta seja sempre para o bem, para a realização, para o amparo, para o amor. Que a nossa missão seja aqui, hoje, expandida para todos os lares, para todos os seres, de todos os Lucas. Vitória, grande Mãe, vitória na presença dela, que não seja somente um mito, que ela sim ocupe esse espaço de transcendência dentro de nós. Jayama. Jayama. Durgama. Durgama. Kalima. Kalima. Anandamaima. Anandamaima. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga.
Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, 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 Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, 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 Kali Durga, Namo Namah. Jai Mata Kali Ki! Jai Mata! Dá uma paradinha ali no. Um abraço. Só uma